Vamos lá, então. Então, esse tema é um tema muito polêmico pra gente falar aqui. E a gente vai tocar nele aqui porque a gente vai fazer uma sequência de lives aí. A partir do dia 20, deixa eu olhar aqui, a partir do dia 22, vão ser 40 lives seguidas. A gente tá fazendo toda terça daqui, mas vai ser 40 de uma pancada só. Todos os dias, no mesmo horário, às 21 horas, vão ter lives ali para que a gente possa amadurecer mais ali, né? Ganhar corpo e crescer. Então, a gente está vivendo num mundo, que a gente fala ali, que é um mundo empoderado. Né? Pessoas ali empoderadas, pessoas que gritam ali por liberdade, liberdade, liberdade o tempo todo, que trazem ali muitas coisas livres, né? Sexo livre, prazer livre, drogas fáceis, tudo ali, né? Coisas pra gente ser feliz o tempo todo. A felicidade é o que importa eu estar bem comigo mesmo. Até teve uma matéria que eu vi esses dias, não vale nem a pena falar de quem é, mas que um pai olhou e falou: não, vou sair de casa porque eu não tenho tempo pra mim, né? Eu não tenho tempo pra mim. Olha a frase. Eu não tenho tempo pra mim, pra ler um livro, né? Tranquilo, porque os meus filhos exigem muito de mim, minha esposa exige muito de mim, então eu vou sair de casa, vou alugar uma casa e vou ficar bem comigo mesmo. Olha a bosta que se fala, né? Então a gente tá vivendo um mundo que todo mundo fala que é empoderado, que casamento é coisa do passado, que Deus é coisa do passado, e religião é retrô, a gente faz a nossa felicidade acima de tudo, a nossa felicidade tem que ser acima de tudo, me ver feliz é o que eu preciso, né? Ser feliz é o que eu preciso. E a gente vê pessoas ali constantemente com estímulos, com milhares de estímulos ali para que você possa ser feliz, mas por alguns momentos. Né? Nenhum desses estímulos são estímulos de felicidade duradoura. São estímulos que realmente ali levam a gente assim a êxtase de felicidade, a momentos de pico de felicidade e depois morre de novo, cai de novo, acaba a felicidade de novo. Então, essa geração que se diz tão empoderada, tão livre, tão sem compromisso, né, acaba buscando prazeres momentâneos, coisas que vão acabar. E você vai precisar o tempo inteiro, né, tá se alimentando daquilo, é como se fosse uma droga. É como se fosse uma droga. Você vai precisar de muitos picos ali para se manter feliz por um período, depois você vai cair de novo, né? Então, não é algo que dure. A gente falou dentro de um treinamento ali, e dentro do treinamento essa semana eu falei sobre otimismo. Então, o otimismo é você encontrar rosas na realidade que existe, você encontrar coisas que te façam ser felizes mesmo olhando uma realidade difícil ali. E é fazer a felicidade ser duradoura. Então, quando a gente fala de otimismo, a gente está falando de deixar a felicidade duradoura ali. E não é o que essa geração empoderada fala. Né? Que, nossa, a gente pode tudo, a gente consegue tudo, só não consegue ser feliz. E por que eu tô falando que a gente não consegue ser feliz? Eu até peguei aqui um, uma frase de uma matéria da OMS que ela fala assim, que estima-se, lá, que atualmente mais de 300 milhões de pessoas em todas as idades, não é de uma idade só, são pessoas que estão doentes, psicologicamente falando. Então, olha isso. Mais de 300 milhões de pessoas estão doentes psicologicamente pela busca do prazer. Pela busca do querer o prazer o tempo todo, por esse empoderamento gigante que a gente está ouvindo falar aí. Então, e ainda vai aumentar mais. Então, a média é que em 2030 tenham quase metade a mais de 400 milhões de pessoas doentes psicologicamente. Então, vai aumentar, vai dobrar e tudo mais. Tem uma matéria lá no site da OMS, se você procurar ali, depressão OMS, você vai achar. E isso
é por várias consequências. Uma, esse prazer livre que a gente fala, de querer tudo a toda hora, a todo momento. Não ter paciência, não saber ter paciência. Ninguém te ensinou a ter paciência. A querer o resultado acima de tudo. Então, se a gente olha as nossas escolas, o básico não foi ensinado pra gente, infelizmente, que o básico é saber perder. Que hoje em dia a gente tem troféu de consolação para todo mundo, né? Já falei isso uma vez. É péssimo isso, não ajuda ninguém. Isso piora a situação que a gente vem enfrentando ano após ano aí. Outro ponto é não saber esperar. As pessoas hoje, você manda uma mensagem no WhatsApp, você quer na hora a resposta, né? Você fica olhando para ver se ficou verdinho o check ali e você quer a resposta na hora. Isso é buscar prazer em coisas que não vão te satisfazer, né? Você vai mandar mensagem, a pessoa respondeu na hora, você tem o prazer momentâneo, dá o pico. Você manda outra mensagem, a pessoa não respondeu, já acabou a felicidade. Aquela pessoa não é boa, aquela pessoa não é amável, não é amigável e tudo mais, você destrói um relacionamento por causa de um check no WhatsApp ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E não foi ensinado também pra gente aprender a agir. Então a gente vive num mundo de ilusões, achando que as fotos do Instagram que as pessoas postam ali é aquele nível de felicidade o tempo todo. De uma balada, de um passeio, de umas férias. A gente acha que é o tempo todo aquilo. E não é. A realidade é outra. A realidade é que são alguns momentos também, mas você precisa manter, ver as rosas onde a realidade está. Então a gente precisa aprender a agir, não só ficar rolando stories ali o tempo todo. Outro ponto é a gente saber se privar. Quem aqui se priva das coisas? Te garanto que muita gente não está se privando de algo. Não está fazendo algo, falando, eu não vou comer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou gastar isso, porque eu quero me privar. Para ter essa consciência de que eu posso olhar para mim e falar: não, eu não vou fazer isso. E muita gente hoje, buscando prazer em excesso, faz tudo que quer. Né? Então é um outro erro nosso. A falta de disciplina. A falta de disciplina é uma das coisas que mais pegou para mim, as coisas que eu acho que mais pega para todo mundo, né? Não só para mim. Mas a falta de disciplina por um tempão na minha vida foi tensa, né? Não vou falar que eu sou o melhor da disciplina também. Mas a gente precisa aprender a cada dia mais ter disciplina, né? Usar técnicas, aprender técnicas ali. Tô usando uma ultimamente aqui que, nossa, me ajudou pra caramba a ter mais disciplina aqui em algumas situações. E aí você vai começando a evoluir. E respeitar as coisas sagradas, como família, como filhos, como amizade, esposa e marido, né? Hoje é banal você olhar e falar, vamos separar. Por quê? Porque eu não gostei do que a minha esposa falou pra mim, do que o meu marido falou pra mim. Ele não é a pessoa dos meus sonhos, né? Aí começa a baboseira toda ali também. Então a gente veio perdendo a maturidade. E as pessoas que poderiam nos ajudar ali também não ajudaram. Então agora a gente tem que correr atrás. A gente tem que correr atrás. E o mundo, ele está se tornando cada vez mais doente pelo prazer. Cada vez mais doente por todo esse prazer que a gente acha que é necessário para nossa vida. E para isso, a gente vai precisar corrigir uma rota. E para corrigir uma rota, o primeiro que a gente precisa ter em mente, o primeiro plano que a gente precisa ter em mente é que existem símbolos que vão me ajudar, existem coisas que vão me ajudar a evoluir. Vou usar o exemplo aqui da aliança, né? Quem é casado tem uma aliança no dedo, isso é um símbolo que vai te ajudar a olhar e falar, eu sou casado. Tá me reforçando isso todos os dias, né? Eu sou casado. Esse é um símbolo que vai te ajudar. Então, existe um simbolismo muito grande nas coisas que eu faço, nas coisas que eu preciso agir, que você tem que ser lembrado. Né? Você tem que reforçar isso todos os dias. E a gente precisa de valores humanos. É um dos pontos principais ali. A gente reforçar os nossos valores, conhecer os nossos temperamentos, saber quem somos nós, né? Tem muitas frases ali, né? Conhece a ti mesmo e tudo mais. E são frases milhares de anos atrás que fazem sentido até hoje, né? Fazem sentido para
que a gente conheça e se instale numa realidade da nossa vida. Então, as famosas virtudes, os famosos valores, voltar ali e saber entender o que cada um é. Então, beleza, qual que é o valor do otimismo? A gente precisa saber qual que é o valor do otimismo, porque o otimismo é um soft skill também. Quando a gente fala ali de empresa, a gente só muda o nome, né? Valores, virtudes, tudo tá ligado no soft skill. E a gente precisa aplicar isso. Como que a gente vai aplicar? Ferramenta, precisa de ferramenta para aplicar, precisa de técnica para aplicar. Então, fazer algo diferente, mudar algo ali, transformar uma conversa, precisa de soft skill. Precisa de um conhecimento mais profundo das coisas, para que você seja empático, que você tenha amabilidade, sensibilidade, simplicidade. São todos valores esses humanos. A gente precisa aplicar isso. Não adianta só ler o que é simplicidade, o que é amabilidade. A gente precisa aplicar no dia a dia, todos os dias, reforçar isso, para que isso cada dia mais substitua esses prazeres momentâneos do empoderamento, né, da geração empoderada, que está mais doente do que as outras gerações que passaram. Isso não sou eu que estou falando, é a própria OMS que diz. Psicologicamente as pessoas estão mais doentes do que as gerações passadas por conta de todo esse desleixo com as coisas que eu disse aqui, coisas sagradas, né? Como família, como filhos, amizades, conhecer o conhecimento em si, né? A literatura e tudo mais. Então, você precisa, né, evoluir. Para evoluir, você precisa aprender coisas novas. Você precisa fazer da sua casa um local de valores ali, fazer do seu trabalho um lugar que vai transformar conversas em papos maravilhosos, né? Papos enormes ali, que vão ajudar muita gente. Então, é aí que está. É aí que está todo o sistema de evolução. É aí que a gente consegue alcançar nossos resultados, nossos objetivos e tudo mais. A gente precisa de simbolismo, a gente precisa de valores, virtudes, a gente precisa olhar tudo isso e aplicar no nosso dia a dia, não cobrar só dos outros, porque muita gente cobra dos outros. Você devia ser assim, mas aí se você se olhar no espelho, na verdade quem devia ser assim é você, né? Então, essa é a live de hoje, rapidinho ali, de 15 minutos, e a gente vai para quinta-feira também, vamos falar ali sobre um tema de ser amável, como é que a gente pode ser amável, e para ser amável a gente tem que amar primeiro. Então a gente vai falar sobre esse tema. E aí no dia 22, dia 23 tem live, né, também. Dia 23, 24, 25, então vai ter na terça-feira, vai começar de terça, já na próxima terça. A gente já vai seguir 40 dias de live diretos, todos os dias, falando de pontos ali específicos para nossa evolução, para nossa maturidade e tudo mais. Beleza, gente? Então, um abraço para vocês. Parem com essa loucura de geração empoderada que tem tudo e quer tudo, mas que tá doente. Vamos começar a lembrar do que eu falei aí na live, rever essa live depois aí, para que a gente possa crescer na vida. Beleza? Abraço, até a próxima. Valeu!